Então, beleza. Hoje, então, a gente vai continuar a parte de pilhas, ok? Pilhas. A gente, a aula passada, fez dois exemplos com pilhas, né? Porém, a gente fez os exemplos com as pilhas em vetores, né? Pilha vetorizada, né? Então, tinha uma definição de pilha já, de vetor com tamanho específico, então a gente sempre trabalhava dentro daquele range. Hoje eu vou fazer um exemplo aqui com uma pilha não vetorizada, uma pilha com ponteiros, 100% em ponteiro, porque daí, teoricamente, a gente conseguiria fazer uma pilha, entre aspas, infinita, ou a gente não precisaria necessariamente colocar uma quantidade inicial de elementos. Então a gente consegue com uma pilha de ponteiros, propriamente dito, fazer algo um pouco mais interessante, um pouco mais dinâmico, ao invés de a gente ter uma pilha mais fixa, né? Então, aquele exemplo que a gente fez na aula passada era o do vetor. Hoje eu vou fazer algo parecido com aquilo que a gente fez na aula passada, só que usando apenas a parte de ponteiros, beleza? Então, vou chamar aqui de exemplo ponto C. Esse aqui vai ser o nosso arquivo de código, tá? A ideia é que eu vou criar algumas structs, tá? Para nossa pilha. Então, vou criar uma estrutura da pilha propriamente dita. E vou criar uma estrutura onde eu vou colocar os meus dados, tá? Então, basicamente, a ideia é que a gente vai criar uma struct geral para a nossa pilha, onde dentro da struct geral da nossa pilha, a gente vai ter o tamanho dela e vai ter um ponteiro para o início da pilha, e a gente vai criar os elementos da pilha em uma outra struct. Dentro da struct dos elementos da pilha, a gente vai ter os nossos dados, sejam eles quais forem, quantos forem, então a gente poderia encadear dados, colocar vários dados ali, e a gente vai ter um ponteiro para o próximo elemento. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é criar ponteiros da nossa pilha, ou seja, a gente vai criar um elemento da pilha que vai ter o dado em si e um ponteiro para a próxima posição. Quando a gente criar a próxima posição, a gente vai colocar os dados e vai criar um ponteiro para a próxima posição. Então, a gente, ao invés de determinar o vetor inicial, a gente, obviamente, está fazendo um vetor, no fim das contas, mas a gente está fazendo um vetor de forma dinâmica, esses elementos de forma dinâmica, justamente para que a gente consiga fazer com que essa pilha ela seja mais robusta no fim das contas, tá? Então, a ideia aqui, a princípio, é criar duas estruturas iniciais, beleza? Eu vou fazer aqui no exemplo o meu dado ser uma string, beleza? Então, a gente, na aula passada, fez os dados da nossa pilha serem inteiros, então, nesse de hoje, eu vou fazer com que elas sejam uma string, tá? Um texto para que a gente possa armazenar esse texto no na nossa pilha, tá? Então aqui no caso eu vou usar 3 includes inicialmente, tá? Então vou usar um include do stdio padrão para que a gente possa fazer a utilização do print e para que a gente possa fazer a utilização do scan. Vou colocar aqui um include do stdlib, tá? stdlib para que a gente possa fazer a parte de alocação dinâmica de memória, como a gente vai fazer a pilha com ponteiros, a gente vai alocar dinamicamente a memória para esses elementos da pilha, ok? E por último aqui, como eu vou trabalhar com string, para facilitar um pouco a nossa vida, eu vou colocar aqui o include da string.h. Beleza? Então esses aí vão ser os nossos includes iniciais e o porquê que a gente colocou cada um deles, tá? Então, scan e print, alocação dinâmica de memória aqui, porque eu vou usar string ali, eu vou usar o strcopy, então, para facilitar a nossa vida. Tá, beleza, feitos os includes, vamos montar então as nossas structs iniciais. Então, vou montar uma struct chamada elemento. A primeira delas vai ser chamada elemento. Então, ela vai ser o elemento dentro da nossa pilha, tá? Então, vou vir aqui e fazer lá um type def struct, vou chamar aqui de
elemento lista, ou qualquer outro nome aqui, colocar um elemento primitivo, beleza? E aqui eu vou chamar ele de elemento. Então, o nome que a gente vai utilizar aqui para essa struct do elemento primitivo vai ser elemento. Então, a gente vai poder utilizar essa nomenclatura elemento para criar a variável do tipo elemento primitivo, né? Então, quando eu vier aqui, fizer um elemento tipo célula, por exemplo. Então, estou criando, no fim das contas, uma célula do tipo elemento, tá? Então, criando uma struct, normal. Aqui dentro eu vou colocar duas coisas, tá? Então, vou colocar o char asterisco dado. Então, basicamente, esse char asterisco dado vai ser o dado que eu quero colocar dentro dessa nossa célula da pilha, ok? Coloquei como um char asterisco, porque a gente vai estar trabalhando com uma string, então eu vou alocar dinamicamente o valor dessa string, beleza? Então, dinamicamente eu vou fazendo a alocação desse dado aqui, tá? Se a gente criar um inteiro, por exemplo, a gente não precisa necessariamente fazer essa alocação dinâmica, não precisaria necessariamente criar esse cara aqui como um asterisco, né? No caso, como eu quero montar strings, tá? Eu vou criar ele como um ponteiro, justamente para que a gente tenha uma facilidade maior ali na hora de fazer a passagem dos parâmetros e tudo mais, consiga ter uma estruturação mais simples, ok? E além do dado em si, que a gente vai ter dentro do nosso elemento, eu também vou colocar aqui uma struct do elemento primitivo chamada seguinte. Vou criar aqui um ponteiro para esse cara. Então, vou criar um ponteiro chamado seguinte desse nosso tipo que a gente acabou de criar. Basicamente, por que isso? O que a gente vai estar fazendo dentro dessa struct? Dentro dessa struct, a gente vai estar armazenando o dado em si que a gente quer e também um ponteiro para a próxima posição. Então, além de eu armazenar o dado, eu também estou armazenando a posição de memória que leva para a próxima posição da nossa pilha. Quando eu criar uma nova posição na pilha, um próximo elemento, o que eu vou ter dentro dele? O dado em si e um ponteiro que leva para o próximo. Então, dentro dessa struct aqui, elemento, além dos dados, a gente coloca um ponteiro para a próxima célula, por assim dizer. Estilo uma lista encadeada, sim. É que no caso ali da lista encadeada, Renato, no fim das contas, a gente vai conseguir trabalhar, digamos assim, em todas as direções, né? A struct seria a mesma. O que vai mudar vai ser a forma como a gente vai tratar essa struct dentro do pop e dentro do push, beleza? Mas o formato da struct basicamente é igual, tá? E normalmente tem outra coisa que a gente pode fazer numa lista encadeada. A gente normalmente coloca um ponteiro seguinte e um ponteiro anterior. Então tem dois ponteiros, um apontando para o próximo e um apontando para o anterior, numa lista desse tipo. Porque daí eu consigo navegar para os dois lados. Na pilha, a gente não precisa navegar para os dois lados, a gente só precisa subir e descer, né? A gente sobe empilhando, desce desempilhando. Então, eu só preciso que ela seja unidirecional. Quando eu tenho uma lista encadeada, eu tenho a bidirecionalidade. Daí a gente criaria um ponteiro seguinte e um ponteiro anterior, tá? Daí a gente teria essa diferença, basicamente. Mas aqui dá para ir mais ou menos no mesmo estilo, sim. Pensar mais ou menos na mesma característica, tá bom? Boa. Então, criado esse nosso elemento aqui, entendo esse elemento como sendo a célula que a gente vai colocar da nossa pilha, tá? Então, seria a posição do vetor, né? Então, quando a gente criou o vetor, lá no exemplo anterior, com 10 posições, a gente tinha que cada elemento do vetor era justamente um elemento. Aqui a gente não está só colocando o dado, a gente está colocando o dado e também o ponteiro para o próximo. E aqui, caso a gente quisesse, a gente poderia vir aqui e além de colocar um char, colocar um int matrícula, um float altura, por exemplo. Então a gente poderia encadear vários dados aqui dentro. Então a gente teria uma pilha
com um elemento que tem vários dados internamente, beleza? Então, dessa forma, quando a gente faz assim, a gente consegue fazer com que esse elemento aqui tenha todas as informações necessárias e que eu consiga manipular ele dentro da minha pilha de uma vez só, que seria diferente do que a gente fez na aula anterior, no primeiro exemplo, onde a gente só tinha um vetor de inteiros, né? E daí a gente precisaria manipular aquele inteiro especificamente. Então, aqui, nessa struct, a gente pode colocar quantos valores internos a gente quiser, justamente porque a gente vai alocar isso aqui dinamicamente depois, então não faz, digamos assim, diferença quantos elementos a gente vai pôr ali. Óbvio que quando eu falo não faz diferença em relação ao processo em si, né? A gente vai trabalhar com o elemento. Então, para a gente, se tiver 1, 2 ou 3 ali dentro, tanto faz. Óbvio que a gente vai ter que pedir para o usuário para dar todos os dados. A gente vai ter que tomar o cuidado de colocar todos os dados ali dentro, mas na manipulação da pilha em si não faria diferença, ok? Então, esse aqui vai ser o nosso elemento que a gente vai fazer a utilização. E eu também vou criar aqui uma outra estrutura que vai ser a nossa pilha em si, tá? Então, vou criar aqui um type def, struct. Esse cara aqui eu vou chamar de lista mesmo, tá? E daí eu vou chamar ele aqui de pilha. Então, lista pilha. E aqui eu vou chamar ele de pilha. Ok? Então, eu vou usar esse aqui como a pilha propriamente dita do nosso sistema. Aqui dentro, o que eu vou colocar? Vou colocar o nosso tipo elemento. Então, vou criar um ponteiro para o início, aqui. Vou chamar de início, eu posso chamar de topo também, se a gente quiser. Então, vou criar um ponteiro para o topo ou para o início. Então, o início é justamente não o fundo da pilha, né? O início é onde eu estou apontando. Por isso que eu posso chamar de início dela ou de topo, dependendo, né, para a gente não se confundir, tá? Não é o fundo da pilha, é justamente o início aonde eu começaria a fazer a parte de desempilhamento, né? Seria o nosso topo aqui. Então, vou criar aqui dentro um elemento asterisco topo ou elemento asterisco início, tanto faz, tá? Que o que for melhor. Posso chamar até de chuchu se eu quiser, mas, né, em todo caso. Aqui, o importante é que a gente está criando esse ponteiro justamente para que a gente saiba qual que é o nosso topo, né? Qual que é o nosso início ali da nossa pilha. Então, a gente tem esse empilhamento, a gente sabe para onde que a gente vai inicialmente estar apontando para depois poder desempilhar. Tá? Então, preciso ter esse ponteiro inicial. Também vou ter um int aqui chamado tamanho. Então, dessa forma, a gente vai saber qual que vai ser o tamanho do nosso sistema, o tamanho da pilha que a gente está fazendo a utilização, tá certo? Então, basicamente, a gente vai ter esses dois elementos aqui dentro, tá? Início e tamanho, ou topo e tamanho, tá? Então, aqui são as duas estruturas que a gente precisa para fazer essa nossa pilha com ponteiros, tá? Sem a utilização necessariamente de vetores. Lembrando, obviamente, que vetores e ponteiros estão diretamente relacionados, mas a gente não vai estar criando o vetor. Já de início, a gente vai estar alocando essas posições de memória dinamicamente na nossa memória. Beleza? Então, a gente precisaria, a princípio, dessas duas estruturas. Uma estrutura que vai ser a nossa pilha de forma geral, né, para todas as posições, e uma estrutura de elemento que vai ser cada uma das posições que a gente vai ter dentro da nossa pilha, ok? Então, beleza, bacana, temos essa nossa estrutura inicial. Além da estrutura inicial, obviamente a gente tem que ter um void main aqui para que a gente possa manipular o que a gente quer, né, da nossas estruturas, e a gente também vai ter que fazer ali as nossas funções de movimentação da nossa pilha, certo? Então a gente vai ter que ter as nossas funções de push, de pop, de clear, de inicialização, de exibição. Então a gente vai montar todas elas aqui também, tá? Então vamos começar aqui
nessa pilha por uma função de inicialização, tá? Nesse caso aqui, esse tipo de pilha que a gente está montando com ponteiro, é interessante a gente ter uma função específica para inicializar ela, né? Obviamente que as outras pilhas que a gente vai fazer, seja elas com vetores, eu também posso criar uma função de inicialização para justamente setar todos os valores dentro daquela pilha inicialmente para que eu possa trabalhar. Aqui, querendo ou não, com esse formato, a gente poderia criar, digamos assim, várias pilhas diferentes com essa estrutura, né? Então a gente poderia usar aquela estrutura pilha para criar N pilhas dentro do nosso sistema. Então por isso que talvez seja bastante interessante a gente criar uma função inicial de inicialização para a nossa pilha, para que a gente consiga ter o funcionamento correto aqui, tá? Então, em cima do nosso main aqui, depois das estruturas, vou criar uma função void chamada inicialização, beleza? Inicialização. Obviamente sem acento e sem o nosso cedilha, ok? Para iniciar essa pilha, eu vou passar aqui como parâmetro o tipo pilha asterisco, beleza? Então vou passar aqui uma pilha, realmente, ou seja, ponteiro para ela, para que eu possa inicializar esse cara aqui, tá? Aqui eu posso dar o nome que eu quiser, né? Por ser uma pilha, a gente estar empilhando aqui, vou dar o nome de monte para ela, beleza? Então dá para chamar esse cara de monte, dá para chamar esse cara de qualquer coisa, de pilha com o P minúsculo aqui também, a gente pode fazer utilização para não confundir, tá? Esse P, esse pilha com P maiúsculo é o tipo pilha, e esse pilha com P minúsculo seria uma variável pilha, beleza? Então são duas coisas diferentes. O P maiúsculo é o tipo, o P minúsculo aqui seria a variável, tá? Então podemos usar dessa forma, podemos dar algum outro nome aqui, né? Posso chamar de teste, sei lá, se eu quiser. Posso chamar de monte, posso chamar de pilha, tá? Só a gente só tem que tomar o cuidado aqui de não confundir. Esse pilha com P maiúsculo é a estrutura que eu criei aqui em cima, e o pilha com P minúsculo é uma variável do tipo pilha maiúsculo aqui, do tipo lista pilha, beleza? O que a gente vai fazer aqui dentro, então? Eu vou falar que o nosso pilha início vai ser igual a null, e o nosso pilha tamanho vai ser igual a zero. Então, dessa forma aqui, a gente estaria inicializando a nossa pilha, beleza? Então, a gente estaria ali inicializando o nosso elemento inicial, nosso elemento estrutural, que a gente vai estar passando aqui como parâmetro. Como eu estou passando com esse parâmetro aqui, com o ponteiro, e utilizando aqui dentro normalmente, é como se eu estivesse passando por referência essa nossa pilha, certo? Então, seria a mesma coisa que eu criar uma pilha aqui embaixo com um nome qualquer, vou chamar de teste aqui para ficar diferente, tá? Do tipo ponteiro, né? Quando eu chamo ali a função inicialização, eu passo esse teste desta forma aqui, eu vou estar basicamente fazendo com que eu altere a pilha teste dentro da função inicialização. Então, é uma passagem por referência que eu estou fazendo aqui, justamente para facilitar a nossa vida. Tá? Então, isso aqui é uma passagem por referência do nosso ponteiro. Eu estou alterando a variável teste que está aqui no main dentro da função de inicialização. Daí a gente não precisa gerar um return depois, né? Então, dessa forma, a princípio, acaba ficando um pouco mais fácil o nosso sistema de inicialização da pilha, tá? Então, só para a gente ver aqui, ou relembrar, né? Isso aqui é uma passagem por referência. Então, estaríamos fazendo uma passagem por referência aqui dessa pilha de teste para a função de inicialização. Então, essa pilha de teste
vai iniciar com início em null e com o tamanho em 0. Então, eu poderia até criar aqui, por exemplo, um teste2 e fazer uma inicialização do teste2. Quando eu passo o teste1 por referência, opa, o que eu fiz aqui? Pilha asterisco. Beleza. Ponto e vírgula. Quando eu passo o teste normal aqui, ou o teste1, por referência, a gente vai, dentro dessa função, alterar o teste1 que está no main. Quando a gente passar o teste2 por referência, a gente vai alterar a pilha teste2 que está aqui. Beleza? Então, a gente não precisa ficar retornando, né? E a gente pode criar quantas pilhas diferentes a gente quiser e pode inicializar elas conforme a nossa necessidade. Beleza? Então, daria para a gente fazer desta forma aqui, inicializar várias pilhas diferentes com essa função inicialização e passando isso aqui por parâmetro. Então, a gente não precisa se preocupar em passar realmente, né? Ou gerar um retorno. Então, assim, facilita a nossa vida, tá? Então, essa ideia também de criar a função inicialização seria para isso aqui, né? Para poder ir inicializando várias pilhas conforme a gente tem essa necessidade, tá? Ah, vou obrigatoriamente ter várias pilhas? Não necessariamente, mas caso tenha necessidade, daria para fazer. Beleza? Não, Diego, porque como a gente está passando por referência aqui, eu posso colocar qualquer nome aqui. Porque aqui eu estou falando para a função inicialização que eu preciso receber uma variável que tenha esse tipo, que é o pilha asterisco. E dentro da função eu vou tratar ela com o nome de pilha. Mas não necessariamente eu preciso colocar o mesmo nome no main e na função de inicialização. Por quê? Pense assim, a gente está pegando e criando duas funções. A função main existe a variável teste. Na função inicialização existe a variável pilha, ok? Quando a gente faz essa passagem por parâmetro, eu estou pegando a variável teste, passando o ponteiro dela para a variável pilha. Estou dentro da função de inicialização, mexendo na variável pilha, que tem o ponteiro da teste. Então, quando eu mexo na pilha aqui dentro da inicialização, por eu ter o ponteiro da teste, eu consecutivamente estou mexendo na teste. Ok? Então, estou fazendo por referência. Eu não estou passando a variável inteira para cá e mexendo na variável. Eu estou criando uma variável, digamos assim, auxiliar na função de inicialização, que tem o ponteiro da nossa variável no main, e eu estou mexendo na variável do main pela nossa variável auxiliar aqui na função de inicialização. Beleza? Então, esse nome que eu dou aqui pode ser qualquer nome. Pode ser chuchu. O que eu tenho que fazer aqui dentro? Eu tenho que fazer com que eu mexa nesse chuchu. Tanto faz, não difere o nome que eu estou dando aqui. O importante é a relação lógica que a gente está fazendo. Quando eu estou passando um ponteiro do tipo pilha, a gente está passando por referência, ou seja, a gente está passando o ponteiro em si, mexendo na variável do main por uma variável que está fora do main. Beleza? Fez sentido? Mais ou menos? Show? Boa. Isso aí, a princípio, a gente viu lá na aula de passagem por referência, passagem de parâmetros, tá? Depois, qualquer coisa, a gente dá uma retomada nisso aí. Tá bom? Então, beleza. Fizemos aqui nossa inicialização e mostrei ali para vocês qual que seria a ideia dessa inicialização, do porquê que eu criei essa nossa função de inicialização. Certo? Então, basicamente ali para que a gente tivesse, digamos assim, a possibilidade de inicializar várias pilhas diferentes dentro ali do nosso main. Vai ser obrigatório isso? Mais uma vez, não.
Não vai ser obrigatório, mas a gente pode fazer utilização disso, tá? Então, beleza, bacana, fizemos aqui a nossa função de inicialização. Agora vamos fazer a nossa função de empilhar, ou seja, vamos fazer o nosso push, nossa função de push dentro da nossa pilha, tá? Então aqui eu vou criar uma função do tipo int, ok? Chamada push. A gente chamou de push pilha, né? Então vou chamar aqui de push pilha. Por que que ela vai ser do tipo int? Porque ela pode retornar erros. Então, eu não vou retornar a pilha em si, eu vou fazer todo o trabalho com passagem por referências, tá? Então, esse int que pode ser retornado da nossa função pode ser para descrever algum tipo de erro, né? Então, por exemplo, se eu conseguir empilhar, eu vou retornar 0. Se eu não conseguir empilhar, eu vou retornar -1, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiria definir se a função funcionou ou não corretamente, tá? Esse nosso push pilha aqui. Então, esse retorno, esse int ali que eu estou colocando, é para retornar uma possível possibilidade de ter funcionado ou não ter funcionado a função, e não para retornar a pilha em si. Toda a pilha, todo o sistema, a gente vai fazer aqui por passagem de parâmetros por referência, tá? Então, nessa nossa push pilha aqui, o que que a gente vai precisar passar para o nosso sistema? Eu vou passar um elemento pilha, ponteiro, né? Obviamente, para que a gente possa passar por referência a pilha como um todo, que a gente vai estar trabalhando. E eu vou passar aqui também um char, um asterisco chamado dado, tá? Então, aqui eu vou passar o dado e a pilha como ponteiros, como referência aqui para que a gente possa utilizar essa nossa passagem por referência aqui, beleza? Como a gente vai estar empilhando um novo elemento, o que que a gente vai ter que fazer aqui? Basicamente, a gente vai ter que alocar nossa memória para esse novo elemento que a gente vai ter, ok? Então, obrigatoriamente a gente vai alocar uma memória. A gente vai alocar a memória tanto para o dado quanto para a pilha ou para o elemento da pilha, ok? Então, a gente vai ter que fazer aquela parte do malloc para ter a questão da alocação dinâmica, tá? Depois disso, como eu estou criando um novo elemento, a gente vai ter que pegar e ajustar os ponteiros do nosso sistema, certo? Então, eu vou ter que remover, entre aspas, o ponteiro inicial e colocar um novo ponteiro ali. Então, vou começar a andar esse ponteiro dentro do nosso sistema, ok? E também vou ter que fazer com que o nosso tamanho ali, ele seja alterado. Então, vou ficar mexendo no tamanho e no ponteiro daquela nossa estrutura de pilhas ali, beleza? Na linha 8, pera lá, na linha 8 e na 17, 8 e 17, o asterisco está certo? Sim. Eu posso colocar tanto o asterisco aqui, né, quanto a gente pode colocar ele aqui. Então dá para fazer das duas formas, né? Aqui no caso, por ser uma variável só, o sistema entende que é essa variável aqui que é o nosso ponteiro. Então dá para fazer assim ou assim, né? Tanto que você viu ali que ele não gerou erro, nada, né? Aqui também, né? Daria para fazer desta forma. Então dá para usar como padronização, por exemplo, deixar todos aqui e todos lá do outro lado. Beleza? Aqui então, por padronização, vamos deixar sempre aqui. Professor, pequena interrupção, no fim da aula vai ser comento. Sim, Pedro, exatamente. Beleza? Terminando aqui, eu comento sobre, até porque vocês vão usar essa estrutura que eu estou mostrando aqui para o trabalho. Beleza? Na verdade, vocês vão pegar isso aqui e vão trabalhar em cima disso. Tá bom? Então, por isso que eu estou primeiro passando essa parte e vou deixar para explicar posteriormente sobre. Beleza? Spoiler. Sim, sim, a base vai ser esse exemplo aqui que a gente está fazendo nesse momento. Vocês vão ver que
na verdade, pegar o exemplo da aula passada. Esse exemplo aqui tá quase pronto. Beleza? Mas daí no final eu explico para vocês, tá? Então aqui, eu acho que eu já expliquei o que a gente vai fazer para empilhar, né? Vamos alocar, vamos mexer no ponteiro e vamos mexer no tamanho. Beleza? Então, vou aqui, primeiro, antes de qualquer coisa, criar um elemento aqui chamado novo elemento. Beleza? Que vai ser o nosso, digamos assim, auxiliar. Então, esse aqui vai ser o nosso novo elemento, o elemento onde a gente vai colocar na nossa pilha. Beleza? Aqui, o que eu vou fazer então? Eu vou fazer a alocação da memória, tanto para esse novo elemento, quanto para o dado que eu tenho no novo elemento. Tá? Então, vou fazer aqui um if, novo elemento, vai receber elemento asterisco, aqui no caso porque é o ponteiro, né? Malloc do nosso sizeOf do elemento. Opa, sizeOf do nosso elemento. Beleza? E eu vou verificar se isso aqui é igual a null. Então, já vou fazer tudo dentro do if aqui para facilitar a vida, né? Então, eu vou, aqui dentro do if, fazer a alocação dinâmica na memória e já verificar se essa alocação foi bem feita ou não, tá? Então, aqui dentro do if eu já estou alocando dinamicamente a memória. Caso eu gere um valor nulo, quer dizer que eu não consegui alocar a memória para esse elemento, né? Então, se eu entrar nesse if, quer dizer que a alocação não deu certo. Se eu não entrar no if, quer dizer que a alocação deu certo, tá? Então, vou colocar dentro desse if aqui apenas um return -1, tá? Então, para indicar que eu tive algum tipo de erro aqui no na nossa alocação. Então, em vez de fazer por partes ali, primeiro fazer a alocação fora, depois ver se o novo elemento é igual a null, estou fazendo tudo dentro do if de uma única vez, tá? Então, alocamos a memória para o novo elemento que a gente está colocando, e a gente também vai ter que alocar a memória para o dado que a gente vai estar colocando, tá? Então, vou fazer a mesma estrutura. If, novo elemento dado, certo? Então, vou estar acessando o dado que está dentro desse novo elemento, ok? Isso aqui vai ser igual a char asterisco, malloc do nosso sizeOf, char, ok? Vou verificar se isso aqui é igual a null. Então, dessa forma aqui, a gente vai fazer a alocação do nosso dado, certo? Em função de uma quantidade de chars aqui. Aqui eu não coloquei, eu coloquei o char só, né? Então a gente estaria fazendo para 1. Vou colocar aqui um valor fixo, tá? De 10. Então eu vou alocar toda vez 10 posições de char para cada dado novo que a gente for inserir ali. Então, a princípio eu vou considerar que o usuário só vai colocar um nome, um dado com no máximo 10 caracteres. Então, por isso, eu estou alocando ali 10 caracteres para cada dado de forma dinâmica. Beleza? Fazendo isso dentro do if já, verificando se isso vai ser igual a null. Se for igual a null, eu vou entrar no if, quer dizer que a alocação deu errado, então eu vou retornar -1. Beleza? Então, return -1. Então, se retornar -1, quer dizer que deu errado. Então, é o que eu não gostaria de acontecer. Então, caso entre no if, nesses dois momentos, quer dizer que alguma coisa de errado aconteceu que eu não consegui alocar a memória. Beleza? Então, esse aí é o nosso primeiro processo aqui. Então, criar o novo elemento do tipo elemento e depois verificar se a gente consegue alocar dinamicamente a memória tanto para a estrutura elemento quanto para o nosso dado. Um vetorzinho de chares, ou seja, uma string. Ok? Para facilitar aqui agora, estando com a nossa parte do dado ali alocada, o que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um strcopy, beleza? Então a gente colocou lá a nossa função não, desculpa, a nossa biblioteca de strings.
Então, vou usar aqui um str copy para que a gente possa ter a cópia ali do nosso dado para dentro da nossa estrutura. Então, vou usar aqui o novo elemento dado, vírgula, dado. Ok? Não confundam aqui, tá? Esse cara aqui, esse novo elemento dado, é esse cara aqui, certo? É o dado que está dentro do da nossa estrutura elemento. E esse dado aqui é o dado que eu passei por referência que vai vir do nosso main. Beleza? Então, eles têm o mesmo nome, mas não são a mesma variável, tá? Aqui não tem problema criar esse mesmo nome, mas se a gente quisesse, a gente poderia alterar, né? Por exemplo, chamar esse cara aqui de AUX e esse cara de AUX, tá? Então, é isso que a gente estaria fazendo, né? Colocando o novo texto, o texto que o utilizador vai digitar ali no main, para dentro do dado que está dentro da nossa estrutura elemento. Tá? Então, aqui a gente pode alterar isso. Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou alterar esse cara da estrutura aqui para texto. Mentira, eu vou alterar esse cara aqui para texto, tá? Para a gente não confundir uma coisa com a outra, tá? Então, esse cara aqui vai ser um texto e esse cara aqui vai ser um texto, tá? Então a gente vai pegar o texto que o utilizador vai digitar e vai colocar dentro do nosso dado, da nossa struct, tá? São duas coisas diferentes. Então, para não ficar o mesmo nome, talvez não gerar uma confusão aqui, esse texto aqui que eu estou passando, tá? Então, eu vou passar uma string, vou passar um texto e vou colocar esse texto dentro deste nosso dado que a gente tem dentro da struct elemento. Ok? Até o Persson comentou ali, melhor que não confunde. Perfeito. Então, bacana, logamos dinamicamente, colocamos o texto que o utilizador digitou dentro do nosso elemento. O que a gente vai fazer aqui agora? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o novo elemento no seguinte, ou seja, a gente vai pegar esse ponteiro aqui que a gente criou, né, dentro do elemento, e vai colocar dentro dele o nosso pilha início. Beleza? Então, dessa forma, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar mudando o nosso ponteiro, a gente vai estar andando esse ponteiro, a gente vai estar andando esse início, basicamente, né? Mostrando para o sistema qual que é o encadeamento que a gente está montando na nossa pilha. Beleza? Então, a gente está remodelando aqui, ou está reorganizando a estrutura da pilha, reorganizando a estrutura de ponteiros que a gente tem ali dentro, justamente para que mais para frente a gente consiga, caso seja necessário desempilhar ou, por exemplo, apresentar esses dados. Tá? Então, a gente vai fazer aqui um ajuste. Primeiro, o novo elemento no seguinte vai receber o pilha início. Depois eu vou fazer o pilha início receber o nosso novo elemento inteiro, beleza? E vou fazer o pilha do tamanho receber mais um, certo? Então a gente está fazendo uma alteração aqui, basicamente. O que a gente fez? O novo elemento seguinte recebeu o que a gente tinha no início. O início recebeu um novo elemento e a gente alterou o nosso tamanho. Então a gente fez uma remodelação dos ponteiros. A gente incluiu um novo ponteiro nessa estrutura que anteriormente só tinha um, para agora ter dois, para que a gente consiga navegar entre os elementos que a gente vai ter. Então, dessa forma, a gente sempre vai fazer com que o nosso início esteja apontando para a posição mais do topo que a gente vai ter. Então, fazendo isso aqui, a gente está fazendo com que o nosso início trabalhe como um topo, ok? Por isso que inicialmente aqui, eu inicializei o início com null e dei um tamanho 0. Então, eu estou dizendo que eu não tenho nada no topo. Criando essa estrutura aqui agora, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo que o meu novo elemento vai apontar para ninguém, vai apontar para null, e o meu início vai apontar para o novo elemento. Então, pensem assim,
eu tinha nada na minha pilha, beleza? Então, o meu início está apontando para nada. Coloquei um novo elemento. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu novo elemento aponte para onde o topo estava apontando antes, que é para nada, e vou fazer o meu início, que estava apontando para nada, apontar para o meu elemento inicial. Beleza? Então, eu estava antes apontando para nada, agora eu estou fazendo com que o elemento novo aponte para nada e que o meu topo aponte para esse elemento. Beleza? E estou dizendo que eu tenho um elemento agora. Quando a gente for fazer uma nova inserção, o que vai acontecer? Eu vou pegar para onde esse elemento estava apontando, que era para nada, ok? Vou fazer com que eu aponte o segundo novo elemento para nada e faça com que o elemento anterior aponte para o segundo novo elemento. Então, estou escalonando esse meu sistema fazendo dessa forma, tá? Depois eu faço um desenho ali, talvez para ajudar vocês a entender um pouco melhor isso, tá? Mas basicamente é isso que a gente está fazendo, tá? A gente está reescalonando os nossos ponteiros. Entendam esse início aqui como uma variável de topo. Eu estou sempre apontando para o topo. Então esse cara ele sempre tem que apontar para o novo elemento que está entrando. Beleza? Basicamente isso aqui. E daí a gente atualiza o tamanho. Se eu quiser aqui, eu ainda posso pegar e fazer um return 0 para dizer que esse nosso push pilha foi bem sucedido. Beleza? Então, dou um return -1 para caso o nosso push pilha não tenha sido bem sucedido e dou um return 0 aqui para caso o nosso push pilha tenha sido bem sucedido. Ok? Então, dessa forma aqui, a gente consegue dizer se o empilhamento ocorreu corretamente ou se ele não ocorreu corretamente, tá? Lembrando que a gente está passando por referência à nossa pilha que está aqui. Então, por isso que eu não estou retornando a pilha em si, porque pela passagem de referência, a gente já está mexendo na pilha que eu tô com ela lá no main aqui pela função pushPilha. Beleza? Então, a gente não precisa, no caso, retornar a pilha em si. Até porque seria bem mais complicado retornar a pilha. Então, é muito mais fácil, querendo ou não, por incrível que possa parecer, é muito mais fácil a gente fazer a passagem de parâmetro por referência e não ter que retornar a pilha do que a gente passar a pilha e ter que retornar ela. Beleza? Então, desse jeito acaba até ficando mais fácil, por incrível que pareça. Beleza? Então, essa aqui é a nossa função do push pilha, tá? A gente também vai fazer, então, agora a nossa função do pop pilha, né? Então, fazer o nosso desempilhar. Então, também vou criar ela do tipo int, porque ela vai retornar -1 e 0, né? No caso, para que a gente verifique se funcionou ou não esse desempilhamento, ok? Então, vou retornar um inteiro, tá? Vamos passar por referência aqui os nossos elementos, né? A nossa pilha, no caso, para que ela seja desmontada. Então, vou chamar aqui de pop pilha, como a gente tinha chamado lá na outra semana. Então, aqui o que eu vou passar como parâmetro? Eu vou passar uma pilha, um tipo pilha, chamado pilha. Beleza? Então, vou passar o ponteiro dessa estrutura pilha aqui para que a gente possa trabalhar com ela. Beleza? O que eu vou criar aqui? Vou criar um elemento, vou criar uma estrutura elemento e vou chamar ela de remove underscore elemento. Beleza? Então, essa estrutura aqui ela vai servir para que a gente consiga remover o elemento que a gente tinha. Tá? Então, a gente vai fazer mais ou menos o mesmo processo que a gente fez no nosso push, só que invertido aqui no pop. Então, cria um elemento para poder fazer o processo de desempilhamento. Tá? Aqui, para a gente verificar se eu posso ou não desempilhar, eu vou verificar se o pilha tamanho, ele no caso, igual a zero. Então, se ele for igual a zero, quer dizer que eu não tenho nada dentro da pilha, então eu não poderia desempilhar. Então, se eu entrar nesse cara, eu vou gerar um return 1. Tá? Então, dessa forma aqui que a gente vai verificar se eu posso ou não desempilhar. Se o tamanho da minha pilha for igual a zero, eu não posso desempilhar.
vai me gerar um erro, né? Então, se o tamanho da minha pilha for igual a 0, eu gero um return 1 aqui para return -1 para justamente indicar lá no main que esse desempilhamento não poderia acontecer. Beleza? Então, vou fazer aqui com que o nosso remove elemento, beleza, receba o nosso pilha início. Beleza? Então, vou fazer com que esse remove elemento receba o pilha início. E o nosso pilha início, ele vai receber o nosso, no caso, pilha início seguinte. Então, a gente está fazendo o quê? A gente está colocando o elemento que está no topo nesse remove elemento. Então, a gente está reposicionando o nosso topo para um elemento auxiliar. A gente está pegando o nosso seguinte, jogando para o início. Então, a gente está pegando o que a gente tinha no topo, pegando o que a gente tinha anteriormente e apontando para a posição posterior. Então, dessa forma aqui, a gente consegue desempilhar. Beleza? Então, a gente pega o que a gente tinha no anterior e passa a apontar para ele. Então, a gente remove o que está no topo, vai jogar para um auxiliar e vai fazer com que o que estava na posição de baixo seja o novo topo. Beleza? Então, a gente vai desempilhar isso. Aí vocês podem perguntar, beleza, mas por que a gente tem que jogar esse elemento do início para esse novo elemento? Porque a gente precisa desalocar a memória. Lembrem que aqui em cima, a gente alocou a memória para novos elementos. Então, todo novo elemento que a gente coloca, a gente alocou memória. Todo elemento que a gente vai retirar, a gente tem que fazer esse processo aqui de jogar ele para um elemento auxiliar, justamente para poder desalocar a memória. Se a gente não desaloca essa memória, o sistema ele não vai desalocar sozinho, né? E eu não posso simplesmente vir aqui e diminuir o meu tamanho, porque senão eu vou manter esses elementos na memória e toda vez que eu for empilhar, eu vou alocar mais memória. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Então aqui no caso a gente vai fazer um free do nosso remove elemento dado, porque a gente alocou aqui 10 posições para o nosso dado. Então a gente vai remover a alocação desses valores e a gente também vai fazer aqui um free do nosso remove elemento. Então a gente vai desalocar primeiro a memória do dado e depois a memória da estrutura. Por que tem que ser nessa ordem? Porque se a gente desalocar primeiro a memória da estrutura e depois for tentar desalocar a memória do dado, a gente não vai conseguir porque a gente perde a referência, porque o dado está dentro da estrutura. Ok? Então a gente sempre tem que ir fazendo a desalocação da memória de baixo para cima, digamos assim, né? Da estrutura mais dentro para mais fora. Então, primeiro desaloco a memória da minha variável que está dentro da estrutura para depois desalocar a memória do que está lá em cima. E assim até vocês podem perceber aqui em cima o que a gente fez. Primeiro a gente alocou da estrutura para depois alocar da memória. Então, quando a gente está alocando, a gente vai alocando de cima para baixo, e quando a gente está desalocando, a gente vai desalocando de baixo para cima. Parece Linux para deletar a pasta. Se eu falar para você que muito provavelmente o Linux use essa mesma característica aqui para fazer isso. E aí? Mas é justamente essa a ideia, né? Por causa da alocação dinâmica que eu tenho lá, internalizada, usa essa estrutura aqui, você vai ter justamente essas características, né? Então, no fim das contas, faz sentido, né? É porque usa o mesmo formato. Beleza? Então, demos os frees aqui, ou seja, liberamos a memória do dado e depois do elemento. Por isso que a gente teve que fazer essa jogadinha de passar de um para o outro, tá? Justamente para que a gente pudesse fazer o processo de desalocação da memória. Então, primeiro a gente modifica os ponteiros e depois desaloca a memória. Né? Também não dá para desalocar a memória primeiro para depois mudar os ponteiros.
Então tem que primeiro fazer esse processo. E além disso, eu também vou fazer o pilha do tamanho menos. Opa. Então vou reduzir em 1 o tamanho da nossa pilha. Justamente porque se a gente deu um pop, quer dizer que a gente tirou um elemento da nossa pilha, tá? Então se a gente tirou um elemento da nossa pilha, a gente vai lá e vai retirar um, né? Vai fazer com que ele receba um a menos. Então se eu coloquei, eu incremento em 1, se eu desaloquei, se eu removi, se eu desempilhei, eu decremento em 1, beleza? E aqui eu vou gerar um return 0, justamente para indicar que deu tudo certo, né? Então, se eu tiver um return 1, quer dizer que deu algum BO, se eu tiver um return 0, quer dizer que a princípio deu tudo certo, né? Então, dessa forma aqui eu estou gerando returns que vão identificar para a gente se a função funcionou ou não, né? Eu não estou retornando a pilha aqui, porque a pilha a gente está passando por referência, então no fim das contas, dentro da função popPilha, a gente vai estar mexendo na pilha que eu passei como parâmetro, tá? E o que eu estou retornando são flags de indicação se a função funcionou ou se a função não funcionou. Beleza? Aí, fizemos então a nossa inicialização, push pilha, pop pilha. Vou trocar o nome dessa inicialização aqui, ficou feio. Vou chamar de init filha. Init pilha, tá? Só para manter o mesmo padrão das outras, tá? Então vou chamar esse cara aqui de init pilha. Então não vou chamar de inicialização, vou chamar de init pilha, tá? Agora, o que a gente vai fazer aqui por último, a princípio, né, das funções, né? Eu vou fazer aqui a função list pilha, beleza? Então vou fazer aqui uma função de list pilha para listar todos os elementos que a gente tem dentro da nossa pilha para a gente ver se realmente vai fazer o que a gente espera essa pilha aqui ou não, beleza? Então vou fazer aqui por último, mas não menos importante no fim das contas, uma função de list pilha, tá? Então essa aqui vai ser void, porque ela não vai retornar nada, tá? Então vou chamar aqui de list pilha, para a gente poder listar a nossa pilha. Como a gente está fazendo todas as nossas funções serem por parâmetro, né, essa list pilha também vai ser por parâmetro. Então vou ter que passar aqui o tipo pilha asterisco, beleza? Então vou passar também aqui uma pilha para a nossa função de list. Ficou isso, obrigado Renato, ficou init pilha. Eu coloquei aqui init underscore pilha, com as duas primeiras letras maiúsculas, beleza? Show, obrigado Renato. Então, nosso list pilha aqui. O que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer aqui um for, justamente para que a gente apresente todos os nossos valores, tá? Ou seja, tudo que a gente tem dentro da nossa pilha, ok? Então, eu vou criar aqui um elemento atual, né? Para que a gente possa movimentar dentro dos elementos. Então, eu vou pegar essa pilha, vou pegar o início da pilha, que seria basicamente o nosso topo, né? E vou, ou melhor, nosso início, né? Vou pegar o nosso início, vou jogar isso para dentro do elemento atual e vou ficar mexendo dentro desse elemento atual, que no fim das contas, como a gente está montando a estrutura de memória, conforme a gente for incrementando ali o nosso elemento, a gente vai movimentando as nossas células, tá? Então, vou fazer aqui dentro o quê? Eu vou pegar e vou criar um elemento, chamar ele de atual, beleza, bacana. Vou criar aqui um int i, né, para que a gente possa mexer ali dentro do nosso for, né, e vou fazer com que o atual ele receba o nosso pilha início. Então, vou ter esta representação, beleza?
Aí vou fazer aqui o nosso for. Então, for de igual a 0. Eu vou fazer com que o nosso i seja menor que o nosso pilha tamanho. Certo? Então, vou passar por todas as posições ali da nossa pilha, né? Vou fazer aqui um i++. Beleza? Então, fazer um for normal aqui para ir passando por todas as nossas posições, tá? Aí aqui dentro, o que eu vou fazer, né? Eu vou fazer com que eu printe o meu dado e faça com que o meu atual receba o próximo, né? Então, vou printar aqui, fazer um print do que a gente tem dentro do nosso atual. Então, vou printar aqui um espaço, espaço, %s, né? /n, para a gente poder ver o que a gente tem ali dentro. E esse %s ali, ele vai ser o atual dado, beleza? Ou seja, o dado que eu tenho dentro do meu elemento atual. E daí eu vou fazer o atual receber o atual no seguinte. Então, vou fazer o atual receber o próximo. Então, dessa forma, eu vou movimentando ali a minha estrutura da minha pilha. Então, eu vou fazer o atual receber o próximo, até que a minha pilha se encerre, tá? Aqui, eu também vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um print aqui, fora do for, para dizer que a gente tem o topo da pilha. Topo da pilha. A gente consegue visualizar melhor, né? Então, aqui vai ser o nosso topo. E fora do for, lá embaixo, eu vou colocar um fundo da pilha. Então, toda vez que a gente for printar, eu já vou printar um topo e um fundo ali, só para a gente conseguir visualizar onde que está esse topo, onde que está esse fundo. /n, e aqui eu vou dar uma /n também. Beleza? Então, só para a gente ver qual que é o topo, qual que é o fundo, para ficar mais visível para a gente. Ok? Então, a princípio, aqui já daria para a gente testar e ver se esse nosso formato aqui vai ou não funcionar. Tá? Então, a princípio, eu já consigo aqui inicialmente testar o sistema, né, com essas funções. O init, o push, o pop e o list. Tá? Então, vamos vir aqui para o nosso main e vamos testar isso aqui. Então, vou criar aqui um pilha teste1, beleza? Vou chamar de teste1 mesmo, porque vai ser o nosso teste, tá? Para a gente não confundir os nomes aqui de pilha e de pilha aqui. Se eu chamar de pilha nos dois lugares, vocês podem pensar que é a mesma variável, não é, no fim das contas, são variáveis diferentes que a gente vai estar trabalhando por referência. Então aqui eu vou chamar de teste1, tá bom? E eu também vou criar aqui uma variável char chamada aux, ok? Que vai ser onde o usuário vai colocar os valores, vai colocar as informações para que a gente possa inicializar, tá? Então, beleza, temos essas duas aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, né? Eu vou alocar dinamicamente a memória para a nossa pilha, beleza? Então, querendo ou não, ela é um ponteiro, eu tenho que alocar ali dinamicamente a memória para ela. Então, vou fazer aqui um teste1, recebe, no nosso caso, pilha asterisco, malloc, do que? Size off, do nosso pilha. Então, só vou alocar uma, né? E eu vou verificar se isso aqui é igual a null. Então, dessa forma, eu já vou alocar dinamicamente a memória para aquela pilha de teste, para aquela variável teste da estrutura pilha que a gente está criando. Ok? Então, já aloco aqui a memória, já verifico se deu certo. Se deu errado, já dou um return -1 aqui. Se deu certo,
sigo o barco. Então, dessa forma aqui, se der errado, eu saio do sistema, senão eu continuo com ele funcionando. Aqui, obviamente, como eu estou gerando um return, né, -1, é interessante que ao invés de ser um void main, seja um int main, tá? Porque eu estou colocando aqui o return no caso. Beleza? Então, alocamos aqui a memória para o nosso teste. O que eu vou fazer? Vou chamar a função initPilha e vou passar como parâmetro teste1. Então, dessa forma, a gente vai inicializar essa pilha aqui. Se a gente quisesse ter mais de uma pilha, a gente também poderia ter mais de uma pilha para inicializar. A princípio, vamos testar com uma só primeiro para ver se funciona. Beleza? Aí eu vou pedir aqui para o usuário digitar alguma coisa. Então, printf, digite alguma coisa com até 10 letras. Então, digite alguma coisa, qualquer 10 letras, beleza? Justamente porque 10, porque foi o valor que eu usei aqui para fazer essa nossa alocação. Poderia ter feito de uma forma diferente, né? Poderia pedir para o usuário um valor máximo de elementos que ele vai usar para daí colocar aqui, né? Não é o caso. A princípio, vamos fazer com esse valor fixo aqui mesmo, nesse primeiro exemplo que está mais do que bom. Aí, dei o print, vou fazer um scan, né, para justamente fazer a leitura ali do que o utilizador vai colocar, do que o usuário vai colocar. Então, vou simplesmente ler aqui um %s, né? Então, é isso que a gente vai ler aqui, %s. Eu vou usar o nosso aux. Beleza? Então, uso ali o aux para fazer essa leitura. E daí eu vou chamar a nossa função pushPilha, que vai ser justamente a função de empilhar, ok? Então, pushPilha, eu vou passar 2 parâmetros aqui para o pushPilha. Vou passar o quê? O teste1 e vou passar o aux. Beleza? Então, passo o teste e passo o aux para ver se vai ou não empilhar, ok? Para ter certeza que se deu certo ou não, eu vou só printar aqui o tamanho da nossa pilha, tá? Então, vou vir aqui e falar quantos elementos tem na nossa pilha. Então, a pilha tem... aí, no caso, a gente coloca aqui um %i, né? Espaço elementos. Só para que a gente consiga visualizar se deu certo ou não ali a nossa inserção, tá? Ou vou fazer assim, a pilha tem elementos, %i. Daí vai ficar separado, /n, /n, ok? Aqui o que eu vou passar como valor, né? Eu vou passar o pilha, pilha, tamanho. Pilha não, desculpa. A gente chamou de teste1, né? É teste tamanho. Não vai precisar, Camila, nesse caso em específico. Justamente por quê? Porque a gente está lendo uma string e eu criei um char ponteiro. Então a gente não quer pegar a nosso endereço de memória. Então, nesse caso específico, não coloca o e-comercial na frente do aux, no scan. Tá? Justamente porque é um ponteiro e eu estou lendo uma string, eu não estou lendo um char aqui. Se eu tivesse colocado %c, tudo bem. Como eu coloquei %s, a gente vai fazer a leitura de uma string e eu tenho um ponteiro de char, aí esse aux aqui ele vai sem o e-comercial. Beleza? Vai assim mesmo. Nesse caso, hoje eu não esqueci de colocar o e-comercial, nesse caso é desse jeito mesmo. Beleza? Mas por quê? Porque a gente está fazendo a leitura de uma string considerando que eu tenho aqui no caso um ponteiro de um char. Tá? Então nesse caso eu não preciso pegar a referência de memória, eu vou pegar o próprio valor, né? Porque já é um ponteiro. Ok? Tá.
Então, vou exibir aqui o tamanho da pilha atual. Beleza. E eu vou também usar o list, tá? Então, vou exibir o tamanho e vou usar o list. Então, list pilha e vou passar aqui o teste 1. Então, beleza. Então, imprimimos o tamanho da pilha e listamos essa pilha. Então, aqui eu, a princípio, vou empilhar um elemento, passar, mostrar quantos elementos tem e listar eles. E eu vou fazer isso aqui 3 vezes, tá? Então, vou criar aqui um int i, fazer um forzinho, i igual a 0, i menor que 3, e mais. Então, eu vou pegar aqui 3 elementos, beleza? Eu vou pedir ali para o carinha me passar já 3 elementos de uma vez. E toda vez que ele passar um elemento, eu vou printar quantos elementos tem atualmente e vou listar todos eles, tá? Só para a gente testar mesmo. Depois a gente pode fazer um menuzinho e tudo mais. Beleza, bacana. Então vou pedir 3 aqui. E depois disso, a gente quer testar também o desempilhar, né? O nosso pop pilha. Então vou testar aqui o nosso pop pilha. Eu tenho que passar como parâmetro para ele o teste 1. Então vou desempilhar um elemento e vou printar aqui a quantidade atual de elementos e vou listar a nossa pilha de novo, tá? Então, a gente vai fazer 3 inserções e uma retirada e vai ver se deu certo ou não. Só para a gente poder testar aqui inicialmente. Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos rodar. Rodando. Então, digite alguma coisa com até 10 letras. Então, ASD. E quase deu certo. Pena que deu errado. Só vamos ver aqui. Ele pipocou aqui em algum lugar. Então, eu fiz isso aqui, certo? Coloquei um for. Vou tirar o for. Já que deu errado ali. Vou tirar o for. Tirei o for. Beleza, bacana. Tirei o for. Agora eu vou copiar isso aqui e vou colocar no nosso main 3 vezes. Tá? Vou testar aqui. Para ver. ASD, CVB, QWE. Funcionou. Não sei. Sinceramente não sei o que deu aqui, galera. Essa eu vou dever para vocês nesse momento. Vou ter que dar uma pensada por que o for deu pipoco. Diga, Renata, você já percebeu qual foi o problema? Aqui, ó. Aqui é que já passei tudo, né? É que como não tem, já talvez tenha passado muito rápido. Aqui, olha só. Vamos rodar de novo em partes aqui agora, tá? Então, beleza. Vamos lá. Começou aqui, pediu um valor. Coloquei. Beleza. Então, coloquei o primeiro valor. A minha pilha tem um elemento, que é esse ASD. Pediu para eu inserir um segundo valor. Vou colocar aqui QWE. 2 elementos, beleza? Nesse formato. Então, tá primeiro o ASD e depois o QWE. Vou colocar o terceiro valor. BNM. Beleza? Coloquei BMN. Tenho 3 elementos. Nessa ordem. Bacana. Aí a pilha vai ter 2 elementos com essa ordem. Justamente porque aqui, ó, o que eu fiz, né? Eu fiz aqui 3 pushes, então 1, 2, 3 pushes, e depois fiz um pop. Então, a princípio aqui, beleza, bacana, né? Nada de errado no nosso funcionamento. Aqui em cima, talvez o que tenha aparecido é que como eu fiz rapidinho,
talvez você tenha visto só o final aqui, né? Do tipo, ah, só tem 2, do nada. É que eu fiz rapidinho dele, só vai cuspindo pra gente, né? Como eu não fiz menu, não fiz nada aqui, né? Só coloquei direto no main as respostas, né? Ou melhor, o funcionamento, então ele só vai cuspindo ali pra gente e às vezes fica meio estranho o funcionamento, né? Provavelmente foi isso, acho. Mas aqui, galera, juro pra vocês, bem estranho, tá? Quando tava com o for ali, tava dando erro no scan, o scan não estava sendo lido dentro do for, eu tirei do for, funcionou. Sinceramente, nesse exato momento eu não sei dizer para vocês o que aconteceu. Depois eu dou uma olhada e dou um parecer para vocês em relação a isso, tá? Nesse momento eu vou ficar devendo. Mas não foi por causa do e-comercial. Foi estranho mesmo. Não sei. Depois eu vejo isso e aviso vocês, tá bom? Mas voltando aqui então ao nosso funcionamento, aqui a gente consegue ver que a princípio está funcionando, né? Conforme a gente pediu, né? Eu não fiz o menuzinho ali, mas se a gente rodar aqui de novo, ele vai fazer 3 push e um pop, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então colocou 1, 2, 3, colocou 4, 5, 6, colocou 7, 8, 9 na ordem e depois quando eu mandei ele desempilhar, ele tirou o último elemento que é o 7, 8, 9. Aqui até, se a gente quiser, a gente pode pegar e dar o pop aqui dos 3 elementos. Beleza? Eles vão sair, né? Todos uns seguidos do outro, né? Porque eu só estou colocando no main, mas vamos dar uma olhada aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele vai retirando aqui até que a pilha fique com 0 elementos. Se a gente tentasse dar mais um pop, ia acontecer que, a princípio, eu ia gerar um return -1 aqui, nada ia acontecer. A princípio, não ia gerar um erro a princípio no nosso sistema, né? Porque se eu tentar dar um free de uma memória que não existe, basicamente isso vai estourar um erro na nossa cara, né? Mas por causa dessa condição aqui, do pilha tamanho igual a 0, esse erro ele não seria gerado para a gente, tá? Então poderia até vir aqui e colocar mais um pop, que a princípio não geraria erro nenhum para a gente, tá? Então faço 3 inserções e 4 retiradas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então ele só vai mostrar para a gente aqui que 2 vezes seguidas não tem nenhum elemento dentro da nossa pilha, né? Então, a princípio, sem problemas aqui. Eu estou dando return -1, não estou usando isso para nada, o ideal seria usar, né, para poder apresentar para o usuário uma mensagem ali de, usuário, você tentou retirar alguma coisa da pilha e não tem nada dentro da pilha, né? Mas aqui, como eu estou fazendo mais rapidinho, só para a gente ver o funcionamento, fiz dessa forma aqui mesmo, tá? Até se a gente quiser, eu posso fazer o seguinte, depois eu posso dar mais um push. Então vou dar 3 push, 4 pop e mais um push, só para a gente ver. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, beleza. 7, 5, 3. Então, a princípio, todo corretinho aqui, funcionamento do nosso sistema. Então, independente se eu dou vários pushes, vários pops, se eu tento dar pop quando a pilha não tem nada, se eu tiro tudo e depois tento colocar alguma coisa, a princípio funciona corretamente aqui a nossa pilha com essa estrutura aqui diferenciada. Então vejam que a gente não definiu em momento nenhum um vetor com um tamanho, né? A gente não definiu quantos elementos vão caber dentro dessa pilha, né? A gente definiu uma estrutura base, uma estrutura entre aspas qualquer para o nosso sistema, que vai ter os nossos dados e também vai ter um ponteiro para o seguinte.
Então, dessa forma aqui, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer com que a nossa pilha tenha o funcionamento correto, perfeito, é isso que a gente quer, né? De uma forma genérica. Então, se a gente quiser pegar essa estrutura aqui e, por exemplo, colocar mais variáveis aqui dentro, a gente pode, né? Obviamente que, né? Aí a gente vai ter que vir aqui e fazer uma alteração no push para passar a pilha, o texto e o valor, né? Daí a gente vai ter que colocar mais um cara aqui, mas não vai ser nada absurdo, vai ser só justamente eu colocar dentro do pilha o meu valor, tá? Então eu conseguiria aqui no caso fazer uma estrutura de pilha com várias coisas dentro, né? Então esse meu elemento aqui, ele pode ter o que eu quiser. Então ele é um elemento, digamos assim, mais genérico, né? Em vez de ser uma pilha de inteiros, ele é uma pilha de elementos estruturados genéricos que a gente pode ter no nosso sistema. Beleza? E a princípio funciona bem, a não ser quando a gente coloca o for ali. Eu devo ter feito alguma coisa no for que eu nem percebi. Errado, mas tudo bem, segue o barco. Depois a gente dá uma olhada nisso. Beleza? Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Uma coisa que daria para a gente fazer aqui no list também, ao invés de toda hora ficar printando aqui no main, dá até para colocar aqui, né? Esse print, né? Só que daí, em vez de a gente usar o teste, a gente usa o pilha. Então, pilha tamanho. Então, a pilha tem tantos elementos, daria para colocar aqui no próprio list, né? Para ficar até mais organizado. Então, o nosso list ele vai mostrar a quantidade de elementos, né? E vai mostrar todos os elementos. Se a gente quiser, também daria para fazer aqui um void size pilha, né? Para mostrar só o nosso tamanho. Então, passo aqui em pilha asterisco pilha. Deixar o padrão aqui do lado da variável, né? E daí eu vou colocar esse cara aqui dentro também. Então, posso usar o size pilha para isso, né? Até porque daí, aqui dentro, ao invés de eu fazer o print no main, né? Eu posso passar como parâmetro qual das pilhas eu quero saber o tamanho e já retorno esse texto. Então, também poderia fazer aqui o size pilha, caso a gente queira, né? Fazer a função separada do size. Por mais que a gente saiba que seria só acessar o tamanho da nossa pilha ali, a gente poderia fazer esse size pilha. Beleza? Então, que foi uma função que a gente fez lá no nosso outro exemplo que a gente não fez aqui, né? E daria para fazer o clear também, né? Porém, o clear, ele basicamente vai ser um pop da fila da pilha inteira. Então, clear, diferente do outro lá, que eu simplesmente fiz topo igual a zero, aqui eu não posso fazer isso, né? Aqui, se eu for fazer um clear, o meu clear ele vai chamar o pop para todos os elementos. Então, basicamente seria um list com essa estrutura do for, só que em vez de eu fazer isso aqui, eu vou chamando o pop dentro do for. Daí eu estaria zerando a minha pilha. Então, não posso simplesmente ir lá e jogar zero, né? Porque eu não tenho essa possibilidade. Eu tenho que desempilhar todo mundo, eu tenho que desalocar todas as memórias. Esse seria o, digamos assim, o problema dessa estrutura, né? Eu tenho que desalocar a memória. Se eu não desalocar a memória, é pipoco, basicamente, que vai acontecer. Então, tem que tomar esse cuidado. Beleza? Perguntas aí, pessoas. Só não perguntem por que o for deu BO. Isso eu vou ver posteriormente. De resto, podem perguntar. Perguntas. Não? Justamente o que eu falei para não perguntar. Não sei, vou ver. Vou ver o porquê. Essa é uma pergunta interessante, cara. Eu fiquei curioso. Vou visualizar.
perguntas. Eu já vou subir ele lá no portal, Henrique.